Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia, doutor Cláudio. Aos que nos acompanham. Bom, vamos falar assim, Paulo. A gente, para nós aqui no Rio Grande do Sul, a dengue é mais recente. Nós temos ela identificada, a presença do mosquito desde 2015, entre nós em Lajeado, tá? Sempre foram feitas pesquisas por parte dos agentes e desde 2015 a gente já identificou a presença do mosquito potencialmente transmissor, o Aedes aegypti. Mas a nível mundial, eu estava lendo agora, a Organização Mundial da Saúde estima que mais ou menos 200 milhões de pessoas são afetadas anualmente por dengue e cerca de 20 mil mortes, mas isso a nível mundial, né? Então ela é uma doença endêmica em mais de 100 países, como no Brasil, ela é considerada endêmica porque ela está aí convivendo conosco e regularmente tendo seus surtos. Bom, ela é causada por um vírus, o vírus é o que é o menos conhecido, a gente conhece o mosquito, só fala do mosquito que é realmente o responsável pela transmissão, o vírus sozinho ele não é um flavirídeo, o nome do mosquito. E o Aedes aegypti é o nome do vírus, perdão. E o mosquito é o Aedes aegypti. É importante esse detalhe do Aegypti porque tem outras variantes do Aedes que não são transmissoras, né? Ou pelo menos não são os tradicionais que transmitem, excepcionalmente podem transmitir. Bom, o vírus, então, uma vez que o mosquito contaminado com o vírus te pique, né? Tem um período ali de incubação, aquele tradicional das viroses aí, que varia em torno de uma semana, 5 dias de incubação da doença, e aí aparecem os sintomas. Na dengue clássica, porque, de novo, assim como a gente falou na Covid, ela pode ser praticamente assintomática, tá, Paulo? Então, tu pode ter dengue e praticamente não saber que teve, né? Mas na dengue clássica, que ela é exatamente assim apelidada, o primeiro quadro é febre. E a febre normalmente é uma febre alta, vai lá para 38, 39 graus. Seguida de dor de cabeça, uma dor que as pessoas relatam como no fundo do olho sendo mais intensa, dá uma pressão no fundo do olho. E a partir daí, mal-estar, muita indisposição, o pessoal se queixa de uma fraqueza, né? Uma astenia que não dá vontade de fazer nada, dá vontade de ir para a cama dormir. Ah, é? Isso. Acompanha náuseas, assim, a pessoa fica sem apetite, sem vontade de comer. Às vezes acompanha o quadro completo, diarreia, vômitos. E esse é um dos, tirando aquela questão da dengue grave, da dengue hemorrágica, febre hemorrágica, esse é o outro lado que pode complicar, que a pessoa não toma líquidos, não se alimenta, então perde peso, perde líquidos e às vezes desidrata e tem complicações a partir daí. Bom, a última informação que nós temos, né, da terça-feira, por parte da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, é que eram 353 casos e 7 pessoas internadas. Eu ouvia justamente algumas entrevistas, especialmente no Mundo da Saúde, aqui na rádio na terça-feira, e aquilo que parece óbvio, mas que muitas vezes precisa ser repetido, ainda são os pequenos recipientes, vasinhos de planta, bromélias, que são os principais focos do mosquito. Sem dúvida. Nicolas, eu ia chegar nessa parte porque, vamos lá, todas as estratégias, isso eu também estava lendo hoje no site da Organização Mundial da Saúde, ou seja, mundial, a estratégia é combate ao mosquito, né? E o mosquito, a fêmea, então, coloca seus ovos em água predominantemente limpa, não quer dizer que seja 100%, mas é água limpa, a água suja ela não gosta, tá? Então tem que ser água corrente. Não, pelo contrário, água parada. É água de chuva. O grande local principal... Pequenas... Então, ela coloca os ovos dela, ela identifica... Digamos que a gente tem aqui uma canequinha na minha frente. Entrou água de chuva aqui dentro. Ela escolhe a borda do copo para postar seus ovos. A lâmina. Acima da lâmina. Em termos de 2, 3 milímetros acima da lâmina. Assim como está, esse ovo não vai eclodir. Mas a fêmea, de forma, vamos dizer assim, naturalmente inteligente, ela não posta só nesse potinho. Ela vai e coloca em 5, 6, 7 outros locais. Aquela postura dela, ela já espalha os seus ovos. E aí, quando esse potinho receber água, normalmente da chuva, por isso que eu digo que é o grande vetor, é esse modelo, a água atingindo os ovos realmente em minutos
esse ovo começa a eclodir, ele começa a se tornar uma larva, depois uma pupa, e aí em questão de 8 a 12 dias ele vira um mosquito alado. Dipirona tem sido citado bastante comumente para atender, para combater as situações de sequelas, dores e tal. Não tem nenhum problema? Não, Paulo, o que é contraindicado é o AS, tá? O AS e os anti-inflamatórios, entre eles o ibuprofeno, que também é bastante usado para febre. Então, o principal que não se recomenda é o AS. Por quê? Porque o ácido acetilsalicílico ele tem aquele fator de favorecer a reduzir a coagulação sanguínea. Então, se a pessoa tiver uma dengue hemorrágica, ela vai ter complicado o seu quadro. Então, para isso se evita, e especialmente o ácido acetilsalicílico. Então, se dá preferência para o paracetamol, como primeira escolha, e segunda escolha a dipirona. Tá bem. Tá? Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Tá certo. Médico pneumologista, secretário da Saúde de Lajeado, Cláudio Klein. Agora 4 minutos restando para as 8. O Ministério Público faz operação e Justiça determina